Quem aqui, de fato, se consulta, ou já se consultou com um cartomante, tarólogo? Pode levantar a mão, por favor? Ok. Então, vou falar um pouquinho dessas pessoas de vocês, né? Vamos primeiro pegar a relação da palavra consulente, né? Existe um conceito que as pessoas falam às vezes cliente e consulente. O ideal é consulente, aquele que vai buscar consulta, aquele que vai consultar. E quando a gente tem essa visão do consulente, a gente tem um universo que normalmente ele é baseado em vamos dizer assim, dois conceitos que vai determinar esse consulente. Primeiro, as dúvidas que ele traz, né? O consulente é aquele que traz a dúvida, é aquele que pergunta. E segundo, é a questão da necessidade de uma orientação. O consulente, muitas vezes, ele pode chegar não diretamente com a dúvida, ele pode precisar apenas de um insight, de uma direção dentro daquele atendimento. E como tarólogo, eu também sou consulente, porque nesse universo que a gente orbita, é uma troca. Então, naturalmente, a gente vai fazer, por exemplo, o Alex tira tarô para mim, eu às vezes tenho uma dúvida que eu quero tirar com ele para o grupo do Lenormand, e tiro com um, tiro com o outro, também estou no papel de consulente, e eu experimento esse lado observando o seguinte: o consulente é aquele que tem uma expectativa. Talvez o grande erro, vou colocar assim, nós consulentes, é muitas vezes a expectativa que se cria em função do trabalho desse tarólogo. Por quê? Porque aquele que está em busca da resposta, ele cria uma divinização, vamos colocar assim, desse profissional. Então coloca às vezes o profissional num patamar acima, como fosse o grande mestre instrutor. Eu sempre coloco que o consulente é aquele que, na sua ansiedade, na sua angústia, ele está procurando avidamente uma resposta. E o consulente, nós consulentes também, precisamos ter a consciência que nós não estamos buscando essa resposta daquilo que a gente quer ouvir, e aquilo que a gente sim precisa ouvir. A base da consulta de qualquer oráculo é aquilo que o consulente precisa ouvir, porque quando o consulente vai em busca da consulta e ele vai criando essa expectativa, primeiro ele concede um poder ao profissional muito acima do que o profissional pode representar. Esse é um primeiro erro. O segundo erro, ele seria, digamos, a projeção que é tão comum dentro da análise psicológica, onde esse consulente pode criar ou não uma empatia com o trabalho, com o profissional, e ele pode transferir, assim como também o profissional de lá, pode também fazer transferências. Aí entra aquela história do eu acho que a pessoa que começa a dar opinião da sua emoção, do seu pensamento na consulta, o que é perigoso, porque o profissional ele não pode, de forma alguma, fazer projeções, assim como o consulente também deve ter um cuidado para não conceder poderes assim. Para concluir, para passar a bola para o profissional seguinte, a ideia que se faz de uma consulta, de um consulente, é que esse consulente ele precisa ter ciência que esse trabalho ele vai dar um suporte. Nenhum trabalho oracular faz pela pessoa. Quem faz pela pessoa é o consulente. O consulente que toma decisões, o consulente que toma posicionamentos, o consulente que toma iniciativas. O oráculo, ele revela a perspectiva. Ele apresenta um panorama. E a partir desse panorama, cada consulente vai tomar uma direção. Neuzinha, queria ver sua opinião também, essa questão do consulente na consulta. Você pode falar conosco? Boa tarde. Boa tarde. O consulente, quando ele chega a nós, tarólogos, ele tem uma grande expectativa. Ele tem a expectativa porque ele vem, alguém indicou, alguém mostrou, fulano é bom, certo? Então ele tem aquela expectativa que você pode dar mais do que o tarólogo dá.
Mas a grande função do tarólogo em relação ao consulente é dizer: eu não adivinho nada. O consulente pode ter a certeza que quando ele vem a uma consulta de tarô, ele vem tirar suas dúvidas, certo? Buscar um caminho, buscar uma direção. E o tarólogo tem por obrigação de fazer isso. E nunca, como disse o nosso, eu acho. Quem acha é o tarô. São as cartas que estão dizendo alguma coisa. Não eu, sou tarólogo. Eu apenas estou interpretando o que o jogo está me dizendo. E quando nós tarólogos, diante de um consulente, que está aqui com a sua expectativa, com suas dúvidas, com sua ansiedade, com seu desejo, que diz assim: não, é isso. Afirmar uma coisa que hoje pode ser sim, amanhã pode ser não. O tarólogo, ele tem que orientar o seu consulente para que ele tomar consciência do passo que ele tem que dar. Ele tem que ter consciência, o consulente tem que tomar consciência e através daquela consulta do tarô, ele vai buscar o seu próprio caminho. Não é o caminho, não. Eu posso fazer isso. Eu quero viajar, eu posso viajar. Ora, você tem dinheiro para viajar? Você tem condições para viajar? O seu emocional está bom para viajar? Então você pode viajar. Certo? Não é o que o tarô vai dizer: não viaje, porque pode acontecer isso e aquilo outro. Nós não somos senhores do destino. O destino é nosso. O caminho é nosso. Então, o consulente, ao vir a uma consulta de tarô, ele venha bem consciente que ele vai fazer um caminho de buscar a sua própria luz. Não é a luz do tarô, é a luz que você tem dentro de você. É o seu mestre interior que vai te mostrar, através das cartas do tarô, as condições que você tem de caminhar. Essa é a grande chave, o grande segredo de quem coloca tarô. Fazer com que o consulente tome consciência que ele está diante de nós para tomar suas próprias decisões. E quando ele sai de uma consulta consciente disso, ele lá fora ele vai tomar ciência e dizer assim: não, agora eu posso fazer isso, porque eu estou consciente, diante das cartas do tarô, diante do que me foi dito, eu tenho certeza da solução que eu vou tomar. Em linhas gerais, é isso que o consulente busca e que a gente tem que orientá-lo da melhor maneira possível. Obrigado, Rosinha. Pegando o gancho que eu tinha falado aqui, do que precisa e do que quer, né? Nem sempre o que a gente quer é bom pra gente, mas o que a gente precisa é sempre bom. Então a gente tem que estar sempre com o olhar aquilo que a gente precisa. Às vezes o que a gente precisa a gente nem quer, né? Mas é o que é necessário. E a espetacularização da consulta também é outra coisa, a curiosidade. Você vai buscar o tarólogo por curiosidade. A gente tem que pensar muito quando vai fazer isso, porque a gente vai trazer alguma coisa dessa consulta. Vai acessar informações, será que você está preparado para isso no momento? Porque às vezes você busca um tarólogo assim: não, eu preciso de uma orientação, uma busca legítima, você vai lá para ouvir o que ele tem a dizer. Por vezes é assim: você conhece o Zé, ele acerta tudo. O menino, ele acertou com precisão a cor da cueca do meu vizinho. Você vai lá para ver aquilo ali. Nesse momento que você está buscando o oráculo porque você quer ver uma habilidade paranormal, se assim a gente pode dizer, o que você vai ganhar com isso? Né? O que isso vai te fazer crescer? Até que ponto você não está banalizando aquele momento tão especial, tão bacana, que você tem uma oportunidade de poder ver a sua vida numa perspectiva mais ampla? E na verdade o oráculo, qualquer que seja, é uma forma que você de ampliar sua consciência, né? Você se vê fora de si, você vê você onde você está inserido, e você consegue ter uma visão bem panorâmica do teu momento e com isso orientar a sua ação. Então ter cuidado também com essa banalização e o espetáculo da consulta do tarô. Jane? Eu gostaria de fazer uma complementação, tá? Principalmente a respeito dessa questão da curiosidade, né? Muitas vezes a curiosidade é colocada como desculpa e como teste.
não é? Para ver se você, para testar se você é bom, se você tem algum tipo de percepção, se você vai falar alguma coisa que surpreenda, né? Porque eu acredito que ninguém disponha de tempo, às vezes muito mais do que dinheiro, simplesmente porque, estou curioso, quero ver. Todo mundo traz questões, né? A questão, assim, de às vezes não se ter uma pergunta específica é aquela curiosidade geral em relação ao porvir. O que o destino me reserva, né? A pessoa até, em alguns momentos, ela se coloca numa posição passiva em relação à própria vida, né? Disfarçada de uma curiosidade de destino, né? Então, se for desgraça, não tenho o que fazer. Se for bom, então também não preciso fazer nada para que isso aconteça, porque está marcado nas cartas, as cartas me disseram que, né? Então, assim, eu gosto muito de trabalhar, por exemplo, com perguntas específicas, porque eu acho que isso ajuda a pessoa a se situar no momento dela. O que tu veio buscar aqui? Não sei, às vezes a pessoa está confusa, às vezes realmente não tem uma pergunta específica ou um direcionamento, né? Eu quero saber isso, eu quero saber aquilo. Mas em 5 minutos de conversa, ou numa leitura mais geral, a gente consegue extrair quais são as questões principais. Então eu acho assim, por mais que o consulente chegue às vezes confuso, ou às vezes com uma predisposição de teste, é responsabilidade do tarólogo, né? Conseguir trazer isso para que a consulta se torne uma ferramenta útil, para a pessoa não sair de lá também, tipo, também, sabe, aquela questão da gente jogar a culpa no consulente. Também fulano não sabia o que queria, né? Não, nós somos os profissionais. Nós temos essa responsabilidade também de buscar e de trazer a questão da condução da consulta. Tá certo? Boa tarde a todos. Boa tarde. Complementando um pouquinho, né, sobre o que a gente já está tratando aqui, eles já falaram basicamente também o que eu vivo e penso também a respeito do consulente. A gente não pode esquecer que uma coisa interessante é que a leitura de tarô é uma performance, né? Então, enquanto leitores, diante desse maço de baralhos, esses pequenos espelhos, nós interpretamos esses símbolos e diante de quem? Para quem? Para os espectadores, para o espectador que é o consulente. Então, em linhas gerais, assim, o que é um espectador, senão alguém que não sabe o que esperar às vezes, ou então espera alguma coisa específica, né? Espera as respostas que ele tanto deseja. Então, cabe a nós também, como eles colocaram, meus colegas colocaram, dirigir essa pessoa por esses meandros simbólicos que são, né, essas cartas, de uma forma sempre respeitosa, paciente, né, para a pessoa não se perder diante daquelas imagens também, porque elas estão ali diante delas, elas estão espelhando a pessoa. Então, colocar com um maior respeito, mesmo que seja uma pergunta, às vezes, por exemplo, ele vai voltar para mim, que é a pergunta básica e é clássica, né, a mais escutada que a gente tem, né? Mas ela é importante, né? A gente tem que respeitar também essa pergunta e saber como colocar aquele símbolo, como é que a gente combina, né? Como eles estão combinados diante do acaso ali, e para essa pessoa também não se assustar e também para a gente fazer nosso trabalho de uma forma verdadeira, né? Como também uma preocupação minha muito grande de expressar a verdade através do oráculo, né? Mas em linhas gerais, resumindo um pouquinho, é isso. Eu acho que o consulente é uma pessoa que merece respeito, assim, mesmo que às vezes enalteça a figura do tarólogo, né, superestime o poder do oráculo, mas é uma pessoa que, né, diante da gente somos nós, não deixa de ser a gente. Eu queria colocar uma questão aqui na mesa, até uma experiência pessoal que eu vivi numa consulta. A cliente chegou para mim e jogou e disse assim: eu gosto muito de vir aqui, toda vez que eu venho eu me sinto melhor. O Alex tem um poder de me fazer se sentir bem. Ela não estava muito preocupada com o que eu estava dizendo. Para ela estar ali já era, no entendimento dela, na percepção dela, havia alguma coisa em mim que fazia ela melhorar. Porque ela dizia: eu venho aqui, eu ouço você falar. Ela não está preocupada com o conteúdo que eu estava dizendo, mas quando eu saio, minha vida anda, vai para frente. Então, você, se a gente observar pela ótica dessa consulente, está emanando uma energia mística, desbloqueando os caminhos dela. Então, com essa questão de divinização que a gente acabou de falar um pouco aqui também, queria aprofundar mais esse tema e tentar ver como é que vocês já tiveram essa experiência, assim, porque eu não estou nem falando do conteúdo da leitura, mas da impressão que ela fica na presença do tarólogo.
É porque às vezes tudo que a pessoa quer é ser ouvida, né, e ter um espaço assim para compartilhar, e se a gente recebe bem a pessoa e não trata nenhuma questão como menos importante, menos relevante, o próprio fato da pessoa estar ali naquele momento podendo compartilhar e falar daquilo que lhe angustia, de repente não precisaria ser pra gente especificamente, né? Mas eu acredito também no poder da interação das pessoas. Tem pessoas que a gente se relaciona melhor que outras e vai ter tarólogos que a gente vai se relacionar melhor que outros também. Quando existe essa realidade, né? A mesa do outro lado, o consulente de um lado, o tarólogo do outro, né? O que as pessoas de repente menos se tocam é que são dois seres humanos. Muitas vezes aquele tarólogo está ali do outro lado da mesa, tem problemas às vezes iguais, menores ou maiores, né? Está ali no mesmo serviço. E isso é bacana porque, se a gente lembra aquele mito de Quirón, que tem a ferida que não cura jamais, né? Precisa ser transformado numa constelação para poder deixar de ser mortal, é imortal e virar uma constelação, cuja dor o torna um melhor terapeuta, né? A palavra terapeuta significa aquele que serve a Deus. Então, de certa forma, todos que trabalham com símbolos, eles têm, todos nós temos uma possibilidade de utilizar essas ferramentas, que são os símbolos, como chaves de abertura do inconsciente. Então, essa abertura possibilita o que a gente chama de jorramento de informações, né? Por que o oraculista, o oráculo existe? Porque nós nos tornamos cegos com o tempo às informações que existem dentro de nós. Nós deixamos de ver ou enxergar essas informações. O oráculo serve como uma espécie de resgate dessas informações, trazendo à luz os pontos cegos. Então nós temos muitas vezes uma realidade, né? A gente está pensando aqui rapidamente nesse bate-papo, conversando com a Neuzinha aqui, a questão: por que o consulente está naquela realidade? Por que ele vive aquela dor? É muito importante fazer o consulente refletir sobre a sua realidade. E por que ela está nela? Porque não adianta o consulente voltar 10 vezes para perguntar a mesma coisa se ele não quebrou um ciclo vicioso. Ele precisa quebrar esse ciclo vicioso para ele poder, em consciência, dar um grande salto. E esse grande salto, quando o consulente chega a gente para uma pergunta que ele diz, ele vai voltar para mim? É uma interrogação muito grande. Normalmente, quando você pergunta se ele vai voltar para mim, ele deveria tomar consciência: o que foi que eu fiz para ele ir? Qual é meu ponto fraco nesse relacionamento? Então, quando o consulente ele toma consciência que naquele relacionamento dele houve uma falha, houve uma abertura, e isso, normalmente, numa consulta do tarô, a gente vai direcionando o consulente para chegar àquela conclusão, ele toma consciência. E talvez ela termine dizendo assim: não quero que volte mais não. Não adianta mais. Eu tomei consciência, porque às vezes você quer que volte pelo orgulho, pelo coração ferido, pela vaidade, e não ter tomado a iniciativa, e ser ele que tomou a iniciativa. Então eu quero mostrar que depois eu posso até jogar o que eu sofri para outra pessoa. Isso não adianta nada. E o tarô não está para isso. O tarô está para te dizer assim: olha a consciência, vê o que tu fizeste. Isso num relacionamento, num trabalho. Muitas vezes chega junto com o trabalho da gente: eu não aguento mais esse trabalho, eu não quero mais esse trabalho, eu estou sendo perseguido, eu estou sendo utilizado. Tudo bem, vamos lá para o trabalho para ver o que é que está no teu trabalho. É a mesma pergunta: o que é que você está empreendendo nesse trabalho? O que é que você está dando o melhor de si? Está dando? Não. Se você não dá o melhor de si, você não pode também receber o melhor. Não é? Muitas vezes acontece isso. A pessoa, por pequenas falhas, pequenas coisas de insatisfação,
sai de um trabalho ou quer sair daquele trabalho porque não toma consciência que ele tem que investir nele mesmo. Se eu não invisto em mim, na minha vida, eu vou ter um sucesso bem arrastado. E o tarô está para te orientar. Invista. Veja o caminho que você está seguindo. Veja a luz do fundo do poço. Onde é que você está indo? Quais são suas metas? Qual é o seu desejo? Ah, não, minha meta não é isso. Isso aqui não me serve. Então, busque outro caminho. O tarô é para isso. Não é para dizer, não, está ruim, você tem. Não, deixe. Não, por que você vai deixar? Porque quando a pessoa vai deixar um trabalho ou vai deixar qualquer coisa importante na sua vida, ela tem que antes o quê? Saber os resultados, positivos ou negativos, que aquilo pode vir. E o tarô está nisso, te mostrar esses caminhos. E esse caminho só pode ser tomado por você. Não é como Alex disse, eu me sinto maravilhosa quando eu está com a consulta. Alex não é Deus, Neuza não é deusa, e ela é a pessoa tomando consciência que aquela resposta, aquilo que ele veio, satisfez, mas não é ele está se tratando bem, porque ele está bem com ele mesmo. Não é Neuza, não é ele. Certo, Ivana? Tá? Então, é isso. Eu queria colocar uma pergunta aqui na mesa, para a gente debater, uma pergunta meio forte, assim, né? Esse jargão popular, as cartas não mentem jamais. Então, quando você fala as cartas não mentem jamais, está dizendo que elas nunca falham e nunca erram.